Bom dia, meus irmãos. O Senhor nos dê graça nesse momento de palavra. Vamos abrir em Atos 2. Nós estamos falando já há alguns meses, né? Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje nós vamos continuar o texto para concluirmos o capítulo 2. O tema da mensagem nessa manhã: os frutos de uma igreja fundamentada. Ou seja, nós vamos falar a respeito dos benefícios, dos resultados, das características de uma igreja que pratica tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. E nós vamos observar isso através da própria história da igreja de Atos. Gostaria de orar antes. Amado Senhor, nós queremos continuar te adorando, agora por meio da Tua Palavra, Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que use esse pequeno servo, de pouca habilidade, Senhor, para edificar os santos de Deus. Senhor, eu te peço que conduza meus lábios, que use, Senhor, a minha boca para falar aos meus irmãos de maneira santa, de maneira simples, que eles possam, Senhor, entender a Sua palavra, que eu possa transmiti-la bem, Pai. É o que eu peço nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, no versículo 43, diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então nós já vemos duas coisas muito importantes, né? Como consequência da prática dos fundamentos. Eles perseveravam na doutrina, a partir do pão, nas orações, na comunhão. E o próprio Senhor gerou no coração dos santos naquela época temor. Um temor reverente que levava aqueles irmãos a uma vida de santificação. Não porque eles eram melhores do que nós. Aqueles irmãos eram pecadores como nós, irmãos. Nós somos tão maus como aqueles irmãos. Mas o próprio Senhor gerava nos corações temor por Ele mesmo. Nós podemos ver em Provérbios lá, quando diz que o início da sabedoria é temer a Deus. Então nós podemos concluir também que naqueles dias o Senhor gerava sabedoria nos santos. Com a ajuda dos apóstolos, dos irmãos mais maduros, eles conduziam uns aos outros, edificavam uns aos outros e viviam, pelo que nós lemos, uma comunhão saudável. Então essas são bênçãos que o Senhor derramava naqueles dias. Fala também dos sinais aqui, né? Nós sabemos que muitos daqueles sinais não vão acontecer hoje, né? Mas nós podemos também usar como exemplo para aprender que o Senhor opera no meio do seu povo, quando as coisas estão como Ele deseja. Não necessariamente nós vamos ver os mesmos milagres e sinais, porque o Senhor estava anunciando, né? Olha, essa é a minha igreja. Esses são os meus apóstolos, né? Aqueles que eu separei para fundamentar a minha casa. Mas o Senhor pode e vai, com certeza, operar nos nossos corações de muitas maneiras, irmãos.
também por meio das circunstâncias, porque Ele é poderoso para isso. O Senhor pode começar realizando, por exemplo, um milagre maravilhoso, gerando temor em nós, amolecendo os nossos corações, que nós já sabemos que são tão duros. No verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Talvez, irmãos, nós possamos pensar em alguns momentos, mas por que é tão importante, né, estar unidos, ter comunhão? Irmãos, há tantas coisas boas vindas disso. Vamos abrir em Mateus 12, é só o versículo 25, 12 e 25. Os irmãos devem lembrar do contexto, que não é o que nós queremos usar aqui, né? Os fariseus acusam o Senhor de que Ele está realizando, né, os sinais por meio de poderes demoníacos ali. E aí ele dá essa lição que serve para os fariseus, serve para nós, que é um fundamento excelente. Verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, irmãos, além dos muitos benefícios de uma comunhão saudável, além das grandes bênçãos que advêm da comunhão dos santos, também é uma maneira de que a casa de Deus permaneça. Sem comunhão, o oposto disso é a divisão, né? Ora, um reino dividido não subsiste. A nossa comunhão também é uma maneira de agradar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Então é importante que não nos esqueçamos de todas essas coisas que nós temos aprendido, irmãos. E ainda que nós, daqui para frente, sigamos aprendendo outras coisas do Senhor, seria muito bom que nós nos lembrássemos a respeito de tudo que aprendemos nesses dias, constantemente. E não cobrássemos, né? Não é lembrar para cobrar outro irmão, né? É nos lembrar uns aos outros como incentivo, com palavras de ânimo, mas principalmente, quando nós nos lembrarmos, colocarmos essas coisas em prática, irmãos. Há também, irmãos, um prazer e uma alegria, né? Um contentamento na comunhão. A igreja, ela é não só o corpo do Senhor e uma instituição santa, mas é também um refúgio dos santos. Como um homem que trabalha muito e quando chega em casa encontra sua esposa com um sorriso no rosto, feliz em receber seu marido. Assim é a igreja para aquele santo que vem cansado do mundo, exausto de caminhar com os pés descalços naquela estrada cheia de pedras e encontra outros irmãos alegres em recebê-lo, que lavam seus pés, fazendo alusão a como era o costume da época, né? Nós devemos lavar os pés uns dos outros, devemos nos santificar uns aos outros, irmãos, cuidar uns dos outros. A casa do Senhor é também a nossa casa. Ora, seus filhos, para aqueles irmãos que já têm filhos, não é a sua casa a casa deles? Assim somos nós, irmãos. Quando estamos cansados, quando estamos feridos,
Quando queremos festejar ou quando estamos tristes, onde queremos estar? Em nossa casa. Que haja grande alegria em nossos corações, irmãos, por estarmos reunidos na casa de Deus. Nós nem precisamos dizer isso aos irmãos que aqui estão, mas para o caso de alguém ouvir essa mensagem, nós não estamos falando do lugar, né, mas da casa de Deus, que são os santos reunidos em torno de Cristo e da sua palavra. Isso é para nós a igreja. No verso 45, irmãos. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Veja, irmãos, a observação que eu quero fazer aqui é em relação ao resultado do agir do Senhor no coração dos santos naqueles dias. Eu não quero dar ênfase ao fato de que eles vendiam as suas propriedades e dividiam. Eu quero dar ênfase ao coração, irmãos. Que coração nós teríamos que ter para viver essas coisas? Eu não estou dizendo que nós devemos praticar isso dessa forma, mas o coração daqueles irmãos estava com um sentimento de eminência. O Senhor logo vem. Essas coisas não têm valor. Essas coisas elas vão passar. Muito provavelmente o Senhor chega amanhã ou hoje mesmo. Eles não estavam mais guardando, não estavam mais planejando para daqui a 10 anos. Veja, irmãos, eu não estou incentivando a imprudência, né? Aqueles irmãos que podem guardar um dinheirinho, se preparar para um imprevisto, isso é bênção. A prudência é também algo santo. Mas falando mesmo do coração daqueles irmãos. Nos dias de hoje, por exemplo, não sei, um irmão desempregado, que tem bom testemunho, que já está no nosso meio, tanto as ofertas, ou de repente o auxílio dos santos, isso é bênção, irmãos. É oferta agradável ao Senhor. Essas coisas, elas são maravilhosas porque nos mostram o nosso próprio coração, quando nós falamos de dinheiro, né? O dinheiro e o tempo, irmãos, são duas coisas que mostram o estado do nosso coração. Eu falava isso com a minha esposa em casa nessa semana. Meu amor, quanto tempo nós gastamos com o Senhor e quanto tempo nós gastamos com as coisas do mundo. Por meio dessas duas coisas, nós podemos sondar o nosso coração e nos entregar ao Senhor. E dizer, Senhor, olha o estado do meu coração. E me quebranta, Senhor. E me transforma, como transformou os santos naqueles dias. Tão desapegados das coisas. Porque estavam completamente apegados ao seu Senhor. Eles estavam completamente apaixonados pelo seu Senhor. Eles estavam ansiosos pelo retorno do seu Senhor. E não só pelo retorno, mas por viver agora com o seu Senhor. Que o Senhor nos dê esse coração, irmãos. Vamos prosseguir aqui no verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Irmãos, eles perseveravam. No domingo passado, o irmão Bruno falava a respeito de oração. No domingo anterior, o irmão Murilo também falou desse assunto. E como é importante, irmãos, perseverarmos nesse pilar da casa de Deus. Nós ganhamos força e ânimo do Senhor.
E o Bruno fez uma observação na palavra, dizendo que nós não vamos começar a nos afastar do Senhor deixando de ir na reunião, né? Normalmente começa com a falta na oração, e aí deixa de ler a palavra, depois deixa de perseverar na reunião dos santos. Irmãos, o Senhor disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É o nosso Senhor quem disse isso. É muito importante, irmãos, que nós perseveremos no Senhor. Irmãos, quando eu chego aqui, quando eu consigo chegar mais cedo, para mim é uma bênção, porque eu vou vendo cada irmãozinho chegar e no meu coração eu vou dando glória ao Senhor. Puxa, o irmão veio, a irmã veio. E nós sentimos falta dos irmãos que não vêm. Eu já cometi esse erro muitas vezes, os irmãos sabem. Eu quero dizer para os irmãos que hoje têm andado como eu andei, não façam isso, irmãos. Animem-se. Se o seu esposo ou a sua esposa não tem te dado ânimo, busque ânimo no Senhor, ore. E venha às reuniões. Olha o resultado, irmãos, da Igreja dos Santos, perseverando unânimes todos os dias no templo. Irmãos, todos os dias eles perseveravam. Eles perseveravam no templo, no partir do pão. E qual era o resultado disso? Eles comiam com alegria e singeleza de coração. Havia simplicidade. Não havia o peso das complicações e das preocupações desse mundo, porque, como nós vimos no verso anterior, eles estavam mais preocupados com o reino do que com o agora. Nós podemos ver, irmãos, aqui. E muitas vezes eu li esse texto correndo e não, de verdade, irmãos, não dei a mínima, não vi a importância. Nessa semana eu li por várias vezes esse texto. É um trecho pequeno, mas que rico, irmãos, perceber. Ora, se nós praticarmos a doutrina, vivermos na comunhão, honrarmos a mesa do Senhor e orarmos sozinhos e com os santos, nós seremos abençoados, irmãos. Eu digo isso com absoluta certeza e convicção no meu coração, irmãos. Creiam nisso. Vamos nos animar uns aos outros e praticar estas coisas, porque o Senhor com certeza irá nos abençoar como igreja. No verso 47, irmãos, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Até aqui por enquanto. Então eles comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Irmãos, havia verdadeiro louvor no coração dos santos. Eu ouvi essa semana, ou li, um dos irmãos dizendo, em um dos grupos, a respeito de um irmão do passado, eu não me recordo qual agora, ele diz assim que não há nada pior do que oferecer um louvor com o coração vazio, né? Só exterior. Ali havia verdadeiro louvor, irmãos. Naquela simplicidade, naquela boa comunhão, naquele lugar de refúgio, que era como estar debaixo das asas do Senhor, sob a proteção de um Pai amável. Havia verdadeiro louvor nos corações, irmãos. E aqui nós temos uma característica interessante, né? Eles caíam na graça de todo o povo.
O testemunho da igreja do Senhor, quando ela funciona como o Senhor quer que ela funcione, é algo maravilhoso. Nós sabemos também que quando há perseguição, né, e a igreja não deve buscar a aprovação do mundo, né? Não é disso que nós estamos falando. Quando há uma perseguição, a igreja também se alegra, né, e louva ao Senhor por causa disso. Mas o testemunho do Senhor, quando há comunhão entre os santos, né, o Senhor disse: olha, o mundo saberá que vocês são meus, quando vos amares uns aos outros. Então saberei que eu vos enviei. Eles saberão que vocês realmente são de Deus. O testemunho era bom e agradável ao Senhor, porque o Senhor mesmo operava no meio deles, irmãos. Mas era também um testemunho fiel diante dos ímpios, diante daqueles que não criam. Na segunda parte do verso 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, nós podemos crer, irmãos, o Senhor, Ele acrescenta à igreja aqueles que Ele escolhe. E nós sabemos que temos por obrigação pregar o Evangelho. Quando nós temos esse lugar de refúgio, quando nós estamos vivendo nessas bases que temos ouvido por todos esses dias, nosso coração se enche do Senhor, se enche de louvor. Um coração cheio de louvor, ele não pode professar outra coisa senão louvor a Deus. Que nossos corações se encham pela palavra, irmãos. Eu quero incentivar as irmãs, olha, puxa a orelha do marido com muito amor, com muita sabedoria. Se perceber que ele está orando menos, fala, puxa meu amor, você está bem? Ore por ele, para que ele não esmoreça na sua oração, na leitura da palavra. E nós, irmãos, que somos casados, cuidemos de nossas esposas. Se nós percebermos essas coisas, a dificuldade na oração, a dificuldade em se manter na palavra, pouco ânimo para ir às reuniões, que nós as lavemos com a palavra, irmãos. Então nossos corações, irmãos, parece que eu mudei de assunto, mas não mudei, ainda estamos falando de evangelismo. Nossos corações estarão cheios da palavra. O Senhor, Ele ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. É o que está escrito. Se nós estivermos com o nosso coração cheio da palavra, cheio de gratidão, cheio de louvor a Deus, como nós vimos que o Senhor operou no meio dos santos naqueles dias na igreja de Atos, no livro de Atos, perdão, nós falaremos com naturalidade, irmãos. Nem todos nós temos o dom de evangelismo, mas todos nós falaremos com simplicidade. E o Senhor há de acrescentar à sua igreja aqueles que serão salvos. Gostaria de orar. Hoje a palavra foi mais curta, irmãos. Senhor amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela maneira detalhada como o seu Espírito registrou as coisas, a vida dos santos. Porque assim podemos ver, Senhor, mesmo sem viver por completo certas experiências contigo, podemos ver o antes, o durante e o depois das coisas que o Senhor preparou para nós, Senhor. Isso nos dá ânimo, Senhor. Ânimo de praticar a verdade.
ânimo, Senhor, de nos esforçarmos por amor do Teu nome. Senhor, eu te peço que opere em nossos corações, Senhor, nos quebrantando, de maneira tal que pratiquemos o que temos lido nesses dias, a perseverança na doutrina, na comunhão, na Tua mesa, Senhor, e nas orações. Nos dá graça, Senhor, para que vivamos as Tuas boas coisas, os Teus benefícios, Senhor. E para que estejamos fortes, Senhor, para o dia mau. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Algum irmão? Bom, irmãos, chegamos a quase um ano de estudo de Atos e estamos terminando o capítulo 2. Graças ao Senhor. Estes textos aqui que foram lidos são muito importantes porque muitas pessoas utilizam estes textos com algumas interpretações. Por exemplo, o irmão já falou bastante sobre cada verso, mas eu quero chamar a atenção em outras ênfases aqui. Antes de Atos 2:42, o Espírito Santo havia descido sobre a igreja. Paulo lá em Coríntios vai dizer que todos nós somos batizados em um só corpo. Então o que está acontecendo aqui é o Espírito Santo unindo a igreja, nascendo a igreja ali. E nós vimos em Atos 2:42 os pilares, a vida prática dos irmãos. Como eles viviam? Eles viviam assim. E aí o irmão está falando sobre os resultados de se viver assim. Quais são os resultados de viver perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Os resultados é ter uma igreja com união, é ter uma igreja onde os necessitados são assistidos, é ter uma igreja em que existe conversões, o Senhor vai acrescentando os que são salvos. Estes são os resultados. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que o irmão citou de passagem, é a questão dos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitas pessoas leem o livro de Atos e falam, tudo que aconteceu lá tem que acontecer agora. Tudo que aconteceu no livro de Atos tem que acontecer. A Bíblia mudou, eles dizem. A primeira informação importante é que os sinais e milagres eram feitos por quem? Por intermédio dos apóstolos. Antes de adentrarmos no versículo 42, faz tanto tempo que às vezes nós esquecemos. No versículo 41 é dito que naquele dia quase 3.000 pessoas foram acrescentadas. Então a igreja ali tinha mais ou menos 3.000, um pouco mais pessoas ali. Não eram as 3.000 pessoas que estavam saindo cheias do poder, curando todo mundo, né? O texto diz que os sinais eram feitos pelos apóstolos. Então não é um congresso em que enche o Morumbi, descende, que vai fazer com que todo mundo saia curando por aí, milagre, prodígio para todo lado. Isso não aconteceu nem naquela época e não vai acontecer agora. E é importante que alguns falam, não, mas vocês são frios, gelados e não creem nos dons carismáticos e na obra do Espírito Santo. Nós cremos. Nós cremos que o Espírito Santo continua agindo e trabalhando. E o maior milagre que ele faz é converter corações duros ao Evangelho da graça de Deus. E que o Senhor pode continuar curando se Ele quiser. Se Ele quiser. Mas o que estava acontecendo aqui em Atos era o início da igreja. E se você ver, toda vez que o Senhor ia iniciar uma grande obra, Ele fazia isso. Ou você viu o Mar Vermelho se abrir novamente? Não. Mas quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, Ele fez isso. Fez grandes sinais e prodígios ali. Mas depois, nem sempre, mesmo durante os profetas, aconteciam milagres. Você não vê isso acontecendo com Jeremias, por exemplo. Você não vê milagre acontecendo. Na verdade, você vê o profeta sofrendo. Então, assim, por mais que as pessoas gostem dos milagres, e eles existam na Escritura, é uma leitura errada achar que eles estão em toda parte e que aconteceram o tempo todo. Haviam várias épocas em Israel normais. Os milagres são sobrenaturais, eles não são a normalidade. Então isso começou na igreja
E até mesmo nas próprias cartas de Paulo isso começou a diminuir. Paulo diz para Timóteo, ó Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo não foi lá e colocou a mão no Timóteo ou deu um lencinho, como já aconteceu de alguém pegar o lenço de Paulo e ser curado? Porque isso não era para acontecer sempre, o tempo todo. Era o Senhor anunciando, como um carro de som quando vai inaugurar uma loja. Coloca lá o algodão doce, o carro de som passa e fala, ó, vai inaugurar a loja aqui, vem, é promoção, é tudo. O Senhor estava inaugurando a sua igreja e mostrando ao mundo, eu aprovo isso, tem meu selo de aprovação aqui. Então isso é importante para entender, porque a gente vai lidar com os nossos amigos pentecostais do rodopio, que creem nessas coisas. E nós temos que saber responder, né? Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens. Aqui é uma maravilha esse texto aqui. Distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Deste texto, os irmãos entendem que a igreja era comunista, socialista. Não é verdade. O que é o comunismo? É todo mundo ter a mesma coisa. Ninguém pode ter mais que o outro. Todo mundo tem que ter igual. Normalmente todo mundo é pobre, né? Mas aqui é o seguinte, graças ao Senhor, e é sempre assim, vai aparecer sempre. Olha a sua Bíblia. Sempre que oferta estiver lá, sempre que distribuição estiver lá, vai aparecer uma outra palavrinha no texto. Necessidade. E aí, irmãos, é que a gente precisa ter uma... O que os irmãos fazem quando querem distorcer uma verdade? Eles pegam o versículo e ficam batendo num ponto. E qual é o ponto que eles batem aqui? Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos. Eles ficam batendo nisso. Vender e distribuir entre todos. Todo mundo tem que ter igual. Como pode um irmão rico e o outro pobre? Não, ele podia vender isso e dar um pouco para mim. Então eles ficam batendo nesse ponto. Só que ignoram o contexto. E qual é o contexto, irmão? O contexto é que a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre. A igreja de Jerusalém não era uma igreja rica. Jerusalém tinha problemas porque Roma dominava, os irmãos pagando impostos absurdos, com grandes dificuldades. E quando se começou a se converter, havia irmãos ali com grande necessidade, não tinham onde morar, não tinham o que comer. Eles são crentes, irmão. Se acontecesse isso no nosso meio, o irmão que não tem o que comer, nós também não teríamos que ajudá-los? Teríamos. Então, o apóstolo Paulo, ele recolheu uma oferta das igrejas posteriormente para mandar para os pobres de Jerusalém. Jerusalém era uma igreja muito necessitada. E veja, mas não é nessa igreja que eles venderam as propriedades e davam? Por que Paulo precisou depois recolher a oferta? Bom, porque o dinheiro acaba. A necessidade era tão grande que eles venderam as propriedades, eles distribuíram entre eles e acabou. Paulo teve que recolher oferta na Macedônia, em Corinto, ele teve que recolher em outros lugares. Então é falso, irmão. É falso essa ideia de que eles dividiam para todo mundo ter igual. O Senhor fez os pobres e os ricos. O Senhor fez isso, cada um deve viver de acordo com a sua condição e louvar e adorar ao Senhor por isso. Na igreja não pode haver necessitados, não pode haver gente passando fome. Mas não quer dizer que todo mundo tem que ter o mesmo carro, que todo mundo tem que ter a mesma casa. E quando se diz isso, não é a vontade de igualdade, é a invejinha que mora no coração. Então, não é isso que a Bíblia ensina, não é comunismo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina generosidade. A Bíblia ensina amor. Aí o versículo 46 é muito importante também para nós. Diariamente perseveravam unânimes no templo. E isso é importante de explicar. Quer dizer que a igreja tem que se reunir no templo? Né? Eu aprendi, inclusive, que eu vim de um contexto de uma igreja em células, que a igreja tinha que estar no templo e nas casas. No templo era a reunião maior, e nas casas eram as células. E eles aplicavam com este versículo. Eles perseveravam no templo e nas casas. Só que aqui, irmãos, é importante que o templo não era dos discípulos de Jesus. O templo era dos fariseus. O templo era deles.
E eles não ficavam no templo. Na NVI, inclusive, traz no pátio do templo. Porque é onde eles ficavam. Eles não adentravam lá, que era só dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Só eles podiam ficar lá dentro. O povão era no pátio do templo. Mas por que eles iam lá todos os dias? Porque era lá que o povo se reunia. Não só a igreja, mas todo o povo. Eles iam lá para pregar, irmãos. Vocês vão ver capítulos posteriores, o próximo capítulo, inclusive, Pedro e João indo lá, no pátio do templo, na hora da oração, que aqui nós temos um período de transição também, eles eram judeus, irmão. Eles não pararam com os seus costumes, então Pedro e João continuavam indo na hora que eles iam lá orar, e eles continuaram fazendo isso. Né? Atos é um livro de transição, nós temos que entender. Onde nós podemos ver a doutrina sem medo de errar e falar, não, isso aqui aplica tudo para a igreja? Nas cartas. Nas cartas. Aí a gente vai sem medo. Né? Então, aqui, o templo era o templo dos fariseus, dos sumos sacerdotes. Tanto é que eles foram pegos lá, tomaram chicotada, foram presos, foram impedidos de pregar. Então, não era o templo, como os irmãos dizem aí, o templo. Eles se reuniam nas casas, irmãos. O texto diz isso. Né? Partiam o pão de casa em casa. Né? E aí a expressão diariamente, começa o versículo, diariamente partiam o pão de casa em casa. Dá a entender então que os irmãos partiam o pão mais do que uma vez na semana aqui. Porque é dito que diariamente partiam o pão de casa em casa. Aí pode haver uma... Os intérpretes discutem se isso é assim ou não. Se é partir o pão significa tomar refeições ou se está se referindo à ceia do Senhor. Bom, eu creio que era a ceia mesmo, porque depois há um acréscimo. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um outro ponto muito bacana, irmãos. A comunhão do Senhor e dos santos é para ser prazerosa entre os irmãos. E se o Senhor está unindo e há amor entre o povo de Deus, há prazer em comer junto. Não como uma obrigação, mas com singeleza e simplicidade de coração. Né? Alguns, irmãos, isso aqui não pode ser fabricado por nós. Isso aqui não pode ser imposto por nós. Oh, você tem que comer na minha casa, você tem que... Muitos irmãos entraram neste caminho, irmãos. Este caminho é o caminho do legalismo. Este caminho é o caminho de colocar peso nas costas dos outros. Este caminho perde o que eles tinham na essência, singeleza e pureza de coração. Se você perdeu isso, não adianta ter refeição. A sua refeição tem ódio e amargura, não singeleza e pureza de coração. Isso é sério, irmãos. Que o Senhor dê cada vez mais a nós o prazer de estarmos juntos. Cada vez mais a nós o prazer de comermos juntos. A igreja fazia isso. Mas não com peso, não com obrigação. Ó, tem que ser assim. Não é o Espírito Santo que está gerando isso no coração do seu povo. Não é por amor. Nós temos que tomar cuidado com isso. E o versículo 47... louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O Rodrigo também citou isso, né? Mas aqui a gente precisa tomar cuidado, né? Que a igreja que agrada o mundo e que tem a simpatia do povo, ela está muito perto do Satanás, não do Senhor, né? E isso aqui durou muito pouquinho, irmãos. Muito pouquinho. Que... Antes de entrar nesse versículo, é importante lembrar uma coisa. Nós estamos estudando Apocalipse, né? E nós estamos vendo o Senhor julgando as suas igrejas. Aqui a igreja está no seu estado de pureza, irmãos. Aqui não tem nada errado. Tudo é puro aqui. É o início de tudo. Um irmão sai fora da curva, o que o Senhor faz? Ele mata Ananias e Safira. Saiu fora da curva, mata. Vem um outro falar, eu quero esse mesmo dom aí que vocês têm. Aí Pedro fala, você não tem parte nesse ministério não. Tudo puro. Né? Mas agora não, né, irmão? O tempo que nós vivemos é uma grande casa já, está tudo misturado, está uma bagunça danada. Aqui não, irmãos. Aqui quando a gente lê, está tudo puro. A igreja como um todo voltará a esse estado? Não volta, irmão. Não tem retorno para este estado, a igreja como um todo.
Mas uma assembleia local pode viver isso, irmãos, com pureza. Mas a cristandade como um todo aqui, porque o que nós estamos lendo aqui era a realidade de toda a igreja da época. Toda a igreja da época vivia assim. E hoje em dia? Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia não tem mais como voltar a esse estado. Mas uma assembleia local pode viver assim. Aí eles contavam com a simpatia do povo, né? Por quê, irmãos? Porque o que esse povo começou a viver era muito diferente do que as pessoas viam lá. Os maridos começaram a tratar bem as esposas, irmão. Você pensa num negócio desse? Naquela época em que a mulher era tida como nada. Eles começaram a tratar bem. Mas tem gente passando necessidade e eles estão vendendo propriedade, dando uns... Isso aqui era um escândalo para aquele. Por que está acontecendo aqui? É sobrenatural o que está acontecendo, só pode ser de Deus. Então eles contavam com a simpatia do povo. Mas não durou muito tempo não, irmãos. Em pouco tempo, os sacerdotes, sumos sacerdotes, começaram a prender os apóstolos. Começaram a chicotear eles. Se levantou o grande perseguidor da igreja, em Atos 8, Saulo. E começou uma grande perseguição na igreja ali. Então não durou muito tempo esta simpatia. Irmãos, não se engane. Se nós formos fiéis ao Senhor, nós não contaremos com a simpatia do povo. Longe disso. Se nós formos fiéis ao Senhor, ainda mais na sociedade que nós vivemos, quanto mais nós nos posicionarmos a favor da verdade, mais perseguição nós sofreremos. E não é a perseguição que nós vivemos aqui, não é uma perseguição de a gente apanhar, de a gente ser queimado, mas é de ser taxado como louco, como fanático, né? É esse tipo de coisa, né? E o estado era de tanta pureza que é dito assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Era somente o Senhor, naquele estado de pureza, que acrescentava a sua igreja. Hoje em dia, muito se entra na igreja de pessoas que nem sequer nasceram de novo. Veja a diferença, irmãos. Naquele tempo, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O Senhor pode fazer isso hoje? O irmão Rodrigo falou, sim, e pode mesmo. Só que hoje tem acontecido outra coisa. Há acréscimos à igreja visível que não são propriamente do Senhor. São pessoas chegando. É o joio que se misturou no trigo, né? Então, estas são as considerações que eu queria fazer, que os irmãos tenham em mente. Podemos viver isso, podemos e devemos desejar estas coisas, com exceção dos sinais e prodígios que podem ou não acontecer se o Senhor quiser, né? A gente pode orar para o irmão ser curado e o Senhor curar, né? Não como acontecia naquela época, né? Era rodo que acontecia. Era Pedro passando e a pessoa colocando os enfermos na sombrinha dele para curar. Mas pode colocar 1 milhão de pessoas na sombra aí que não vai acontecer nada, né? O máximo que ela vai sentir é um pouquinho de frio, né? Não vai ter cura para aquela pessoa, né? Então, mas que o Senhor nos ajude, irmãos, como assembleia local, a viver estas coisas com pureza, com simplicidade de coração. Amém. Que o Senhor nos abençoe.